Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Você diz que tem fé, mas você não tem obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas obras mostrarei a minha fé. Então só tem uma maneira de você mostrar que sua fé é verdadeira, que é através das suas obras. Você pode chegar aqui na frente, falar, cantar, discursar, dar testemunho, mas Tiago quer saber o que é que você vai fazer de segunda a sábado. A sua vida, o seu comportamento, como é que você vive com relação às pessoas, à sua família, seus filhos, seus amigos, seu dinheiro, seu emprego, seu carro, como é que você dirige, como é que você reage quando os caras fazem buzina atrás de você, é isso que ele quer saber, não é? Boa obra, às vezes, pode ser evitar o road rage, né? Não entrar nisso aí. Só tem uma maneira de fazer isso. Isso aqui nos ensina, entre outras coisas, uma lição muito importante. Uma vez que somente pelas obras é que a gente pode saber se a fé é verdadeira, a gente precisa ir devagar com novo convertido. No Brasil, eu sei que aqui não tem, talvez não tenha, bom, posso estar enganado. Mas no Brasil é muito comum, de repente, um cantor famoso, um certo cantor de sertanejo aí, um cantor sertanejo, alguém da dupla, ou uma estrela lá da Globo, ou qualquer, de repente se converte. Ela diz que aceitou Jesus e no domingo seguinte ela está na igreja já dando testemunho e pregando. Não é verdade? Então, o que é que acontece? Não passa muito tempo e aquela pessoa cai fora. Existem casos conhecidos a respeito disso. Então, a gente precisa ter cuidado. Quando alguém diz, eu creio em Jesus Cristo, quero fazer parte da igreja, ótimo. Vamos ver, vamos esperar, dar um tempo, não é? Vamos ver, vamos treinar o irmão, dar um tempo, para ver se tem obras que mostram que a fé é genuína. Porque às vezes a pessoa fica simplesmente, ela vai assistir um culto, acha a pregação maravilhosa, eu quero isso aí, né? Quem não quer um Jesus que abençoa, faz você prosperar, resolve todos os seus problemas, cura todas as suas doenças, eu quero isso. E aí o tempo vai passando, ele vai percebendo que a porta é estreita e o caminho é apertado, e aí ele cai fora. Não é bem isso que eu queria um Deus que resolvesse meus problemas, e não um Deus que piorasse a minha vida. Provação, tentação, né? Eu não quero isso. Então, antes, nós precisamos então ter sabedoria. Só se sabe, só se conhece a verdade do coração através da manifestação das obras. Eu estou olhando para vocês aqui, povo maravilhoso, lindo. Isso até me lembra uma vez, pastor, eu fui pregar numa igreja, e uma igreja era uma igreja neopentecostal, grande, e aí na hora lá, um pouco antes da pregação, né, era uma pastora, e ela disse assim, agora, meus irmãos, vamos nos cumprimentar aqui. Vire para o irmão de lado e diga assim, você é lindo. Pastor, tinha um caba do meu lado, feio que só agora. Eu virei para ele e disse, ele disse, não se preocupe não, eu já entendi. Está bom. Mas, então, eu estou olhando aqui para vocês, são todos lindos, não é maravilhoso, mas eu não consigo ver a fé dentro de vocês. Eu não consigo ver. E ninguém consegue ver. Eu olho para uma árvore, eu sei que ela está viva, não porque eu consigo ver a seiva que corre dentro dela, mas pelo fruto que ela produz. Assim, a fé se manifesta pelas obras. É a única forma de você validar que sua fé é genuína, é pelas obras, pelas atitudes, pelas ações que você faz. Esse é o segundo argumento de Tiago, a fé só é conhecida pelas obras. O terceiro está no verso 19. Você crê, ele ainda está falando com o opositor imaginário, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Esse é um argumento muito forte que Tiago está usando aqui. Boa parte dos primeiros cristãos, na época apostólica, da igreja, eles eram de origem judaica. O próprio Tiago, não é? Era judeu. E a confissão mais básica do judaísmo era o chamado Shema, que você encontra lá no livro de Deuteronômio. E diz assim, Shema, ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Deus. Então essa era a declaração básica do judaísmo.
O cristianismo nasceu dentro do judaísmo a partir da crença que Jesus de Nazaré era e é o Messias, o prometido por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. E os cristãos trouxeram para dentro da igreja essa declaração, como sendo a declaração mais fundamental. Para você ser crente, você tem que dizer que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele tem um Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, por meio de quem nós somos adotados e tornados filhos de Deus também. Então, essa é a declaração fundamental do cristianismo. Só existe um Deus e o seu Filho é Jesus, nosso Salvador. Aí Tiago pergunta, você crê que existe um só Deus? E qual é a resposta que ele está esperando ouvir do opositor? Sim, claro, eu creio que só existe um Deus. Não existem outros deuses, os outros deuses são produto da imaginação humana, foram criados pelo homem, só existe um Deus que existe por toda a eternidade. E Jesus Cristo é o Filho dele, é o único Senhor e o único Salvador. Aí Tiago responde, muito bem, você faz bem em acreditar assim, porque é verdade. Mas só tem uma coisa, até os demônios acreditam nisso. E eles têm uma coisa acima de você, que eles tremem. Eles tremem. Ao que Tiago está se referindo? Os demônios foram os primeiros a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Leia os evangelhos. À medida que Jesus avançava pregando o evangelho, expelindo demônios, os demônios, quando Jesus se aproximava, gritavam, eu sei quem você é o Filho de Deus. Já veio nos atormentar. Tem um episódio, todo mundo lembra, em que Jesus estava na região de Gadara, quando vem esse gadareno possuído por uma legião de demônios. E quando eles veem Jesus, eles gritam assim, você é o Filho de Deus, você veio já nos atormentar. Por quê? Porque eles sabem que quando o Messias viesse em sua glória e majestade, os anjos seriam julgados e condenados. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. E seriam lançados no inferno para todo sempre. Tem gente que pensa que o diabo está no inferno, né, com um tridente, atormentando os ímpios. Né? O diabo não está no inferno. O diabo está aqui, entre nós. Ele vai ser lançado no inferno. Ele sabe que isso vai acontecer. E ele vai sofrer eternamente junto com os anjos caídos. Por isso que os demônios, quando viram Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, o Messias, pensaram que o dia do juízo já tinha chegado. E eles tremiam. Né? Eles tremiam. Não nos mande para o abismo. O abismo ali é o Abadom, é o local do sofrimento eterno. Não nos mande para o abismo. Manda a gente para esses porcos aqui. Eles criam e tremiam. Em que sentido os demônios são melhores do que o crente nominal? Porque o crente nominal crê, mas não treme. Ele peca com a cara mais lisa do mundo. Eu era pastor em Recife, alguns anos atrás. Vamos dizer um amém, é isso? Amém. Terra boa. Era pastor em Recife, chegou um dia no meu gabinete pastoral, uma senhora dizendo, membro da igreja, dizendo, pastor, eu queria que o senhor falasse com meu marido, porque, pastor, meu marido está me traindo. Eu disse, minha irmã, isso é uma acusação muito séria, a senhora tem prova disso? Eu não, pastor, isso é coisa de mulher, eu sei que ele está me traindo. Eu sei, eu sinto que ele não é mais a mesma coisa, ele está me traindo. Eu disse, minha irmã, se a senhora não tem prova, fale com ele, pastor. Posso falar com ele? A senhora me autoriza? Autorizo. Tá bom. Aí chamei o rapaz lá no mesmo gabinete e disse, meu irmão, eu estou até constrangido aqui, mas a sua senhora esteve aqui e ela disse que o senhor está traindo ela. E o pastor? Pastor, eu amo minha mulher. Ela é assim desde o tempo de mocidade aqui na igreja. Quando a gente começou a namorar, eu não podia falar com outras moças, ela era ciumenta, ela é muito ciumenta, ela vê traição em tudo, pastor. Eu sou fiel à minha mulher, amo minha esposa. Bom, gente, depois de muitos anos no ministério pastoral, né, os pastores desenvolvem uma ferramenta para detectar mentira. A gente aprende, a gente sabe, não é isso, pastor? A gente sabe quando o cara está mentindo, ou quando ela está mentindo também. O beiço treme, piscada de olho, né, suor frio, a mão fica gelada, o tique nervoso, a gente sabe quando a pessoa está
E eu olhei para aquele cidadão e disse, esse cara está dizendo a verdade. Aí a esposa veio, né? E eu disse, olha, meu irmão, acho que a senhora está enganada, seu marido é um homem fiel. A senhora, pelo que eu ouvi e pelo que eu entendo na minha experiência pastoral, a senhora deveria orar, pedir a Deus para tirar esse espírito de ciúme da vida da senhora. Tá bom, pastor, foi embora. Algum tempo depois, não me lembro quanto tempo, ela volta com o celular dele. E diz, pastor, está aqui a prova. E lá havia os textos em que ele trocava conversas com essa amante, não é? Trocava conversas com essa amante. Eu disse, tá, deixa aqui o celular. Chamei o cidadão. Ele disse, pastor, já sei o que é, não é? Minha mulher de novo, não é? É minha mulher. Inclusive, ela pegou meu celular. Eu sei, é isso que o senhor quer fazer, mas pastor, eu sou fiel. Lá vem ela de novo. Gente, esse cara não tremia o beiço. Não tinha nada. Cara de pau mesmo. Não tremia nada. E eu mostrei para ele as evidências e, pastor, começou a chorar, pediu perdão, aquilo aconteceu, que não devia ter acontecido, era aquilo, infelizmente era aquilo mesmo. E aí nós conversamos, eu dei a orientação sobre como ele deveria agora proceder com relação àquilo ali. Aí me bateu a intuição assim, eu perguntei para ele, me diga uma coisa, isso é a primeira vez? Aí ele disse, pastor, já que o senhor perguntou... E confessou mais 3 ou 4 ocasiões em que fazia isso. Esse homem não tremia. Se houvesse salvação para o diabo entrava no céu na frente dele. Porque os demônios creem e tremem. O crente nominal, ele diz que crê em Deus, mas ele pratica o pecado, ele vive uma vida longe de Deus e ele nem treme diante da perspectiva do juízo e de que Deus está vendo e que um dia ele haverá de dar contas de todas as suas obras. Então, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até o diabo acredita nisso. Só que ele treme. Você treme diante de Deus? Você tem o temor de Deus diante de você? Veja o que é boa obra aqui. Boa obra aqui é temer a Deus. Temer a Deus. E dizer, Deus, eu não quero desagradar o Senhor, mas eu quero viver uma vida de acordo com a tua vontade. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.